volta aqui pra gente comentar um leite de pedra, mas que tá valendo a pena, tá? Eu disse pra vocês que a gente ia dar um jeito. A gente sempre dá um jeito de trazer as coisas aqui pra vocês. E de fato aconteceu uma coisa interessante ali. A Renata tá bastante decepcionada com os gêmeos. A Renata meio que já deixou claro ali pros gêmeos, olha, que talvez o negócio não esteja rolando muito bem. Eu vou explicar melhor pra vocês, vocês vão entender. Mas ela tá meio decepcionada com os gêmeos, sim. Inclusive, ela usou essa frase aí pros gêmeos. Que aliados são esses? O negócio tá pegando ali, né? É o que eu falei pra vocês. Pode ser que dê ruim pra eles, tá? Depois, teve lá aquela rodinha. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que era uma rodinha de oração. Na verdade, era uma rodinha para fazer um pedido para a produção do programa, para alguma coisa ali, porque ninguém esperava o que ia acontecer hoje. Nada. Não teve festa, não teve absolutamente nada. Foi um dia morto no BBB e dá pra perceber que a Globo largou mesmo a toalha, jogou a toalha lá em cima, só tá esperando acabar e passar pra próxima, porque realmente não tem mais nada o que acontecer ali. Acabou, já foi. Tá mas tão sem graça, gente, que fica até difícil pra gente falar pra vocês aqui com um certo entusiasmo. Porque não tem como a gente ter entusiasmo. É impossível, tá impossível a gente ter algum tipo de entusiasmo. A gente tá tentando, eu tô tentando, juro pra vocês, eu tô tentando ter entusiasmo, mas tá difícil o negócio. Tá muito difícil. Mas enfim, bora lá entender algumas coisas, bora lá entender pra onde é que isso vai, bora lá entender pra onde é que a gente tá se encaminhando, tá bom? Outra coisa. Rolou também uma conversa lá do Diego na academia. Diego disse ali que o alvo dele vai ser, sim, o menino, o Mike. Porém, ele não vai mais ser pelos motivos que foi antes, né? Inclusive, eu vou começar já falando sobre isso, né? Uma outra coisa interessante que a gente tem que falar para vocês. Vocês viram que a edição ali tá tentando forçar uma barra em um relacionamento da Renata com o Mike, não tá? Vocês não estão percebendo isso, gente? Então, assim, ficou tão claro que a produção tá tentando fazer isso, ficou tão claro ali que a produção tá tentando de todas as formas fazer com que a Renata e o Mike formem um casal. Eles estão tentando bem duro nisso. Olha só, eu vou mostrar essas imagens para vocês aqui, tá? A produção do programa já terminou com isso. Olha só. O programa hoje terminou com isso. A Renata e o Mike flertando na cozinha. O Mike fazendo ali comida, a Renata elogiando, depois o Mike elogiando a Renata. E aí os dois flertando. A Globo tá tentando forçar uma barra aí pra ver se sai alguma coisa. Pra ver se tem conteúdo nessa finaleira. Mas não vai ter, gente. Infelizmente não vai rolar. A Renata pode até ficar um pouco tocada lá pelo Mike. Eu não duvido que ela não fique, tá? Porque afinal, eu sei que o Mike não é nenhum galã de novela. Mas também não é de se jogar fora. Então ela não vai ficar ali indiferente a ele. Eu só acho que ela não vai querer fazer isso, ó, dentro do BBB. Porque, obviamente, ela ouviu o que o público disse. O que foi que o público disse? Que era melhor que ela se afastasse deles, né? Esse é o negócio. Mas a Globo tá insistindo aí nessa narrativa do romance. Mas vamos lá conversar agora sobre, primeiro, o Diego na academia hoje à tarde. Já no final da tarde, começo da noite, na hora que eu tava gravando com vocês, tá? O Vinícius, o Diego e o Guilherme conversaram ali. E aí o Vinícius aconselhou o Diego para que ele pare de deixar com que algumas suposições sobre o jogo afetem o psicológico dele. E aí ele até relembrou ali que o Diego já ficou completamente mexido por causa da possibilidade de ir para um quarto branco.
Disse aí o Vinícius: você se acordou tão feliz hoje. Aí, em um segundo momento, você mudou completamente porque uma palavra foi jogada ao vento. Você não pode deixar com que isso ali lhe afete, né? E que não foi um direcionamento, foi uma suposição apenas que a Vitória trouxe para você sobre uma possibilidade de você ir ou não ir lá para o negócio da dinâmica. E aí o Diego se justificou. O Diego disse ali que ontem na cabeça dele, e ele não sabe como foi, mas isso veio na cabeça dele, que ele não sabe como isso aconteceu. Aí a Vitória acordou e pensou a mesma coisa que ele pensou. E aí ele disse assim: Deus está falando comigo que eu vou para esse negócio. Aí ele disse que não adiantava nada ele tentar mudar os pensamentos, porque Deus estava falando com ele através desses sinais. E aí ele até falou pro Vinícius que ele sabe que é totalmente coerente, que ele tem que levar isso para a vida dele, não só no BBB, que ele tem que aprender a diferenciar as coisas. E aí ficou só nisso, tá? É muito difícil pro Diego mudar a essa altura. Aí depois o Diego contou ali pro Guilherme a conversa que ele teve com o Mike. E foi até uma parte que eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior. O Diego disse que foi uma conversa legal, uma conversa decente, que os dois são oponentes sim no jogo, estão em grupos diferentes, e que se o andar da carruagem tivesse sido diferente, o Mike poderia até se tornado um amigo dele dentro da casa. Talvez, eu acho até que foi isso que o Diego esperava do Mike. Só que não aconteceu do jeito que ele queria, né? Porque o Mike acabou se aproximando mais do pessoal do Fantástico do que dos outros grupos da casa. E aí depois o Diego disse ali que tudo que for proposto pela produção, ele vai fazer. Disse ele: vai ser muito difícil? Vai. Quarto branco para mim seria uma coisa insuportável. A pior das hipóteses era eu apertar o botão vermelho e ir pro paredão. Mas qualquer situação que eu tenha que passar, eu vou passar. Só que eu tenho uma dificuldade e eu vou tratar isso. Disse o Diego: as minhas ansiedades não serão todas tratadas aqui no programa e vão sair assim. Disse ele que está em crise de asma, só que a crise de asma dele não é fisiológica, é nervosa. E aí ele disse ali que o que está mais cooperando para a crise de asma dele é justamente a ansiedade, por tudo que ele está passando ali, por tudo que ele está vivendo no BBB, que o BBB está fazendo ali uma série de coisas com a cabeça dele, que por isso ele está sentindo assim. Aí ele disse ali que ele falou pro Mike, que ele falou pros Gêmeos, que todas as vezes que eles estão em uma situação onde eles não entenderam ou então eles se sentiram acuados, eles passam para agressão verbal, que isso ali é algo muito difícil para ele, Diego, lidar com essa situação. Aí ele disse ali que eles vão ali e tentam descredibilizar as pessoas, que isso não é legal, que não é legal ser chamado de burro, que não é legal ser chamado de mentiroso, do que for, e que muitas vezes as pessoas estão com os sentimentos aflorados e acabam falando muitas coisas que machucam. Só que ele falou: eu não xingo ninguém, eu não tô falando mal de ninguém aqui dentro. Aí o Guilherme disse que ele também não, tá? Que ele nunca xingou ninguém dentro da casa e que ele não é de fazer isso. Aí o Diego continuou dizendo que para ele muita coisa pode mudar, que até o próprio grupo deles pode se tornar um grupo diferente nos próximos dias, porque afinal as prioridades de voto vão mudar. Ele disse ali que o Mike deve ir para o próximo paredão e deve sair, porque o próprio Diego disse: eu não acho que o Mike é forte, eu não acho que ele está forte lá fora, mas se ele sai, eu acho que o grupo de lá vai dar uma quebrada, porque os Gêmeos são muito amigos do Vinícius, e aí eles vão colar mais no Vinícius. Aí teve um momento que a Daniele até entrou ali na conversa e disse assim que o Vini vai se lembrar de todas as vezes que
O grupo pensou nele, salvou ele em várias oportunidades, e que mesmo sendo pessoas que eles não votavam ou não queriam votar, eles votaram para proteger o Vinícius. E ele disse ali que no momento que o Vinícius precisar de ajuda, o Vinícius não vai esquecer disso e o Vinícius vai procurá-los para se resolver. E aí o Diego disse que para ele, na visão do público, a grande favorita do programa é a Dona Delma, e que ela pode pedir para o público dela para ir embora, que eles não vão acatar, e que o público aparentemente está querendo mantê-la lá dentro da casa. Diego disse isso mesmo, tá? A maior favorita desse programa é a Dona Delma, uma pessoa que pediu para sair e não saiu. Isto nunca aconteceu na história. Ela estava dando todos os indícios de que ela queria sair. Ela é hilária, ela é engraçada e ela te ama. Então lembre-se que quando tiver um paredão, ela é uma pessoa que pede muito pro público e o público dela vai acatar o que ela quer. O Diego meio que tentou dar uma invertida ali, dizendo, né, que mesmo que ela peça pro público dela que ela quer ir embora, o público dela acaba deixando ela na casa porque considera que ela seja muito engraçada. Aí teve um outro momento ali também que o Diego reforçou que ele sente muito no coração dele, que ele sente bastante no coração, que ele vai estar na final do programa. E que os 6 do quarto anos 50 serão os últimos a serem eliminados. Disse aí o Diego. Eu não estou dizendo que a Daniele não seja forte, mas eu estou dizendo que também, além do seu público e do meu, tem o público dela, da Dona Delma. E eu de verdade acho que nós seremos os últimos 6 a sair. Disse ele, se Deus me abençoar, eu te falo desde o início, eu não sei porque vem na minha cabeça que eu estarei na final do programa. Mesmo tendo as minhas inseguranças e meus medos, eu não sei porquê. Eu nunca fiz um voto com Deus como eu fiz dessa vez e sem deixar de cumprir. Então ele disse ali que ele sente no coração que ele realmente vai para a final. Gente, eu tenho dúvidas se o Diego vai para a final, tá? Eu tenho dúvidas de que o Diego vai realmente para a final. Eu já falei para vocês, eu gosto do Diego, eu não tenho nada contra o Diego, inclusive. Acho que o maior problema dele nesse BBB foi ele ter se prendido demais. Porque aquele bad D, aquele cara que chegou nos primeiros dias, já chegou amassando, arrasando ali, aquele cara era o cara que eu queria ter visto no começo do programa. Aquele cara era o cara que eu queria ter visto se mostrando mais. Infelizmente não foi assim que o Diego quis se mostrar, né? O Diego preferiu ir por outro caminho. Como eu falei para vocês, não tenho nada contra. Acho que um dos maiores problemas que o Diego vai passar nesse programa está em outra coisa, as ansiedades dele. Acho que o Diego, ele se prendeu demais nessa coisa da ansiedade, ele se prendeu demais nessa coisa do sentimento dele, ele se prendeu demais aí achando que as pessoas ali eram diferentes e tal, e no final ele quebrou muito a cara por causa disso. E aí, agora ele tá descobrindo que não dá pra ser desse jeito. Não, como eu falei pra vocês, eu acho que o jogo do Diego não vai permitir que ele vá muito longe. Posso estar errado, tá? Posso estar errado. Mas assim, eu acho que o Diego não vai muito longe. Talvez num paredão bem desfavorável a ele, ele seja eliminado. Ou talvez ele seja até poupado de ir para muitos paredões nessa final. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Mas, obviamente que os embates agora vão ficar mais intensos. Talvez aí um Diego contra um embate mais forte dele, talvez ele possa não se dar tão bem assim. Talvez se ele tiver um paredão desfavorável a ele, talvez a gente veja ele sair, por exemplo. Eu acho que no paredão de Vitória, Guilherme e Diego, talvez ele saia. Não sei, não dá pra gente saber disso. Não tem como a gente entender pra onde essas coisas vão, tá? Mas se ele acha que ele vai para a final, que ele fez todo esse propósito com Deus, quem sou eu para dizer que o Diego não vai para a final, né? E que ele vá para a final, eu espero que ele vá para a final, independente dele ganhar ou não ganhar, pelo menos ele chegando na final, ele vai poder dizer que ele chegou na final do programa e vai poder
entender ali que ele precisa tratar as inseguranças dele. Porque ele é um cara legal. Eu sei que eu falei várias vezes da arrogância dele e ele sempre pareceu muito isso mesmo nos bastidores das competições, mas hoje eu consigo ter uma visão diferente do Diego, porque tudo que eu ouvia dele nas competições era fofoca. Agora eu vejo que ele é um cara realmente muito inseguro, que ele tem muito medo das coisas e que falta a ele uma certa maturidade. Eu acho que o BBB vai fazer bem para ele no final das contas, mas eu ainda não aposto que ele vá chegar à final. Talvez próximo, mas vamos descobrir nos próximos dias, tá? E aí, gente, o que foi que aconteceu depois de toda essa conversa ali na academia? Teve um momento ali que a produção começou a pedir, que eles começaram a pedir comida. Mas eu vou falar desse momento já já. Esse outro momento aqui, ainda na academia, tá? O Guilherme estava dizendo ali que muito provavelmente ele vai para o paredão essa semana. Guilherme disse ali que muito provavelmente ele vai cair nesse paredão. Aí o Guilherme disse que ele acha que a Dona Delma já foi no paredão, eles não vão querer repetir a Dona Delma, e que a Dona Delma tá passando longe desse paredão, e que os meninos, ele se referindo ao Mike, o João Pedro e o João Gabriel, tem muito mais motivos porque eles estão estressados uns com os outros. Aí ele disse ali que ele acha que o Mike é bem volátil, que o Mike uma vez indicou o Vinícius, depois indicou a Delma, depois indicou o próprio Diego, e que o Mike vai nessa coisa de sempre mudar os alvos dele. E aí ele fala assim, que o Mike fica nessa coisa de jogo que ele tá fazendo, que ele voltou do paredão, a pessoa voltou, o Mike já muda opinião e quer testar outros nomes. E aí ele disse ali que o Mike tem um apreço grande por ele, mas que o Mike é inconstante e é capaz de votar nele sim para ele ir pro paredão. Eu não duvido, tá? Que o Mike coloque o Guilherme no paredão. Mas eles disseram ali que o João Gabriel é certeza de voto que eles vão ter nessa próxima formação de paredão. Porque ele disse ali que ele não faz mais esforço algum para tentar conversar com os gêmeos, para tentar falar para os gêmeos qualquer coisa, porque os gêmeos parece que não querem saber. Aí o Guilherme disse que a Renata não puxa ele, que ele acha que vai para o paredão, sim, mas que ele vai pelo líder. E aí ele disse que depois do Sincerão, ele conversou com a Renata, que ele viu um vídeo, que ela viu um vídeo dele lá fora, defendendo ela e essas coisas. E que ela disse que ela tinha um apreço por ele, e esse apreço melhorou bastante. Então ele disse ali que a Renata não puxaria ele. E eu também acho que a Renata não puxaria ele, porque os dois sempre tiveram uma convivência respeitosa. Só que aí o Guilherme disse, o Diego disse que para ele, o Guilherme não vai ser eliminado para ninguém do Quarto Fantástico. O Guilherme depois falou, se eu tiver que ir pro paredão, vambora pro paredão, vamos lá. Mas ele disse que quer muito estar no aniversário dele dentro do BBB. Aí o Diego disse que eu acho que você não sai para nenhum deles. Aí o Guilherme disse, eu não sei de nada, você também não sabe. Aí o Diego disse, eu não acho que você vai ser eliminado por eles. Dependendo aí do paredão, eu acho que a única pessoa mais forte do Quarto Fantástico hoje ali dentro é a Renata. Porque se a Renata tiver força para eliminar as pessoas ali, acho que a Renata vai longe, tá? Acho que a Renata tem condições de ir longe, tá? Não estou achando que a Renata vai ser eliminada tão fácil assim. Eu tenho visto muita gente do fandom dos anos 50 achando que vai ser fácil eliminar a Renata. Eu não acho que vai ser fácil eliminar a Renata, tá, gente? Eu não acho. Acho que a Renata ainda vai demorar um pouquinho para ser eliminada. Eu acho que ainda não vai ser agora que ela será eliminada. Aí o Diego disse que para ele
tá? A prioridade de votos que o grupo deveria tomar agora é o Mike na primeira opção. Caso o Mike esteja impossibilitado, o João Gabriel na segunda opção, o João Pedro na terceira opção e a Renata na quarta opção. Ele disse que achou a atitude do Mike muito legal e que por mais que eles tenham tido uma conversa muito boa, não dá para apagar as coisas que aconteceram no passado. Então, que ele ia continuar tendo o Mike ali como alvo. Ele disse ali que o assunto dos dois é um assunto que ele considera morno, que não importa que o Mike, quem tenha colocado ele no paredão no início, que não importa quem puxou quem primeiro. Ele disse ali que tá tudo bem, que foi uma situação errada, que foi o Gabriel que tinha falado lá da questão da ansiedade dele e tal, que o Gabriel foi pedir desculpas e tal. Só que aí ele disse que sentiu que essas desculpas não foram direcionadas a ele, mas foram direcionadas para Daniele. Aí ele disse ali que tiveram várias situações que foram colocadas no Sincerão, que ele foi chamado de falso ao vivo, que ele já foi chamado de mentiroso, que ele já foi tirado algumas vezes das provas de liderança. Aí ele disse ali que quando o Mike ali não tá fazendo esse tipo de coisa, tá ali colocando ele no Sincerão e que ele tá cansado disso. Então ele já deixou claro que se precisar, o voto será no Mike, tá? Basicamente no Mike. Aí o Guilherme depois revelou ali que ele tem medo justamente desses embates ali. Ele tá com medo desses embates lá na frente. O Guilherme disse que ele tem o medo de ir para um embate direto com uma pessoa no paredão e aquela pessoa ter um público mais forte e ele acabar se dando mal nisso. Ele disse ali que ele já observou em vários paredões que sempre ia um deles e dois do pessoal de lá. Disse o Guilherme que acha que isso é ruim, que quando vão dois ali do anos 50... para eles é bom, porque as torcidas se juntam e conseguem tirar uma pessoa do lado de lá. Aí ele disse que a única vez que essa estratégia não funcionou foi quando a Aline esteve no paredão e que o Mike voltou e a Aline foi eliminada. Disse ele que na cabeça dele a briga realmente estava entre a Aline e o Mike. Disse ele que eles viam a Aline como uma grande potência no grupo deles. Só que o Mike também vinha crescendo muito do outro lado. Então o Mike também tinha toda essa história ali por trás. E aí, na hora de juntar as torcidas para tentar salvar a Aline, o Mike parece que tinha uma torcida maior. E que a única vez que eles conseguiram juntar as torcidas para tentar ali salvar a Aline, eles não conseguiram, a Aline foi eliminada. E aí ele disse ali que o que vai acontecer agora, porque eles estão na maioria, é que vão ser dois de lá contra um do anos 50, mas que ainda assim é um embate que ele tem medo de passar nesse momento, tá? Enfim, e aí teve todo essa conversa dele ali. Aí o Diego continua dizendo que ele acredita que o top 6 será formado pelo pessoal do anos 50, será formado por eles. Gente, é assim, eu acho assim que o Diego tá tendo uma visão bastante otimista da coisa, tá? Eu acho que o Diego tá tendo essa coisa muito otimista, mas ao mesmo tempo eu não tiro a razão dele. Provável que realmente o pessoal do anos 50 chegue com muito mais força. Eles se tornaram maioria ali. E vocês viram aí nos últimos momentos que o pessoal lá do quarto fantástico não teve força para segurar a Dona Vilma e não teve força para segurar a Eva. Eu vi no X ali que muita gente da torcida das bailarinas disse que agora eles iam fazer justiça pela Eva. Então, assim, eu quero ver como é que vai funcionar isso, tá? Quero ver, eu tô doido pra ver como é que essa coisa vai. Pra onde essa coisa vai, inclusive, né? Mas são coisas que a gente vai ver já, tá? Que vai demorar um pouquinho, mas a gente vai ver acontecer. Aí o Diego disse que pra ele,
o quarto anos 50 estarão muito mais próximos do top 6 e chegar na final. Aí o Guilherme disse que esse é o sonho dele também. Aí o Diego disse que pelo contexto do jogo, por tudo que aconteceu, pela dinâmica que eles conduziram absolutamente tudo até esse momento, ele acha que sim, é isso que vai acontecer. E aí ele falou que os gêmeos ainda não foram testados em nenhum paredão e que os gêmeos podem cair num paredão, por exemplo, podem ser eliminados porque eles não foram testados. Pode ser que um volte, o outro seja eliminado, mas que o pessoal do quarto anos 50 já foi testado em vários paredões. Então eles têm muito mais certeza do que o público estaria pensando deles com relação ao pessoal ali do Fantástico. Aí o Guilherme disse que ele tá com medo de juntar votos e ver se isso seria mesmo desse jeito, se o pessoal ali do Quarto Fantástico não iria se reunir em torno da única pessoa que sobrou deles e tentar ali eliminar alguém do anos 50. Também não tiro a dúvida do Guilherme, tá? Porque eu também fico em dúvida sobre isso. Mas ao mesmo tempo, o que eu tenho de base para falar sobre a torcida foi o que aconteceu com a Eva e com a Dona Vilma. Aparentemente, o que aconteceu com a Eva e com a Dona Vilma é o que me dá base, é a única base que eu tenho para dizer que talvez a torcida não seja tão forte assim. Talvez, eu não estou afirmando 100%, tá? Mas eu queria ver, de fato, os meninos sendo testados. Porque o público tem um certo ranço deles. O público também tem um certo ranço do Mike. A torcida das bailarinas comprou essa ideia dos meninos junto com a Renata. Só que o público em geral não comprou. O público em geral ainda não tá gostando muito dessa ideia. Então eu vou achar interessante para saber isso, né? Eu tô doido para saber como isso vai acontecer, tá? Aí o Diego disse que o maior medo dele era como é que ele ia chegar nessa reta final e que agora ele já chegou lá, que ele vai estar na final e que o coração dele fala isso, que ele fez todo esse propósito com Deus, que ele ia para a final. E no final ali da conversa dele na academia, o que foi que aconteceu? Ele elogiou a Eva e a Renata, disseram que as duas são muito finas, são humildes, são chiques, que as duas ali nunca ficaram xingando ninguém. Ele disse que a Renata é uma pessoa empoderada, que ela saiu, foi para casa de vidro, voltou com informações privilegiadas e até agora está dentro do programa. Que a Eva comprou tudo que a Renata falou, mas com o tempo ela ficou segura naquele local. E a Dona Vilma é a Dona Vilma de sempre, ela não se deixou perder por essas coisas. Aí ela fala ali que na realidade as meninas é que se perderam ali e tal, em algum momento do jogo. E depois ele falou ali que a Dona Delma teve uma visão equivocada das meninas, que chamaram as meninas de falsas. Aí o Diego disse que ele sempre viu que a Eva e a Renata sempre foram humildes, que elas são muito finas, que elas são muito chiques, e que talvez a única coisa que faltou foi só não saber colocar isso para as pessoas observarem aí, né? E aí o Guilherme falou, é aquela coisa do eu me basto, né? Como as pessoas, como as próprias meninas disseram várias vezes. A Eva, inclusive, falou isso na entrevista dela lá, depois do BBB com o Gil. Ela disse ali que as duas, tanto ela quanto a Renata, realmente passavam esse tempo todo ali, dizendo que se bastavam. E de fato, eu acho que elas tinham muito disso, né? E aí o Diego disse que elas não precisavam de ninguém dentro da casa, que ela gosta das pessoas, mas ela estava muito bem com ela mesma, que ela estava muito bem ao lado da Eva e que as duas se bastavam mesmo, tá? Aí depois o Diego começou a falar dos gêmeos. O Diego disse que foi juntando coisas que ele não concorda dos gêmeos, da atitude dos gêmeos, e que os gêmeos têm dificuldades de interpretação, que os gêmeos ali pegam informações pela metade e tal. E aí os dois, como têm muita personalidade parecida, eles acabam um reproduzindo o que o outro faz. Ele começou a ir por esse caminho ali, tá? Aí no final ali o Guilherme disse ali que essa história de que os gêmeos são muito jovens,
que os gêmeos ali já são praticamente crianças, ele disse assim, me desculpa, mas essa história toda de muitos jovens, não dá. Ele já tem 22 anos, então ele já sabe muito bem como é a maturidade. Aí o Diego disse que com 22 anos ele já era bicampeão mundial. E eu lembro disso, tá? Porque afinal o Diego e eu temos uma pequena diferença de idade, mas a gente é da mesma época. Com 22 anos, em 2007, o Diego participou do Pan-Americano, foi no Rio de Janeiro. Foi uma das primeiras matérias que eu cobri profissionalmente. Tanto que eu falei para vocês, eu sigo muito a carreira do Diego, porque ele foi uma das primeiras pessoas, lá na época que eu ainda estava terminando a faculdade, mas que eu comecei a trabalhar, foi justamente cobrindo essa parte aí de esportes e tal. Depois que eu fiz uma transição ali para o entretenimento, apesar de eu ter começado na telinha fazendo entretenimento, mas profissionalmente, quando eu trabalhei na televisão, foi nessa parte de esporte. Depois que eles me tiraram do esporte, me colocaram para fazer ali entretenimento, e do entretenimento eu não saí mais, até hoje. Então eu lembro que em 2007, uma das primeiras matérias que eu cobri foi justamente do Diego, justamente dele. Então eu acompanho o Diego há muito tempo, a gente tem idades praticamente semelhantes e tal, então eu acompanho ele. Eu lembro que com 22 anos eu tinha um pouquinho mais do que 22 anos, na época eu acho que eu tinha uns 22 para 23, mas eu lembro dele. Eu lembro dele que ele foi ali bicampeão e ele tinha toda essa responsabilidade de representar o Brasil. Aí o Guilherme disse que com 22 anos ele já tinha responsabilidades muito parecidas com as que ele tem hoje. Disse ele ali que várias vezes ele precisou passar por várias dificuldades na vida. E ele falou ali que não tem ninguém novo demais que não saiba lidar com essas coisas, que todo mundo que participa do BBB é adulto, que todo mundo tá lá para aprender com os erros, com os acertos e tal. Enfim, ele estava realmente ali fazendo uma crítica para os gêmeos. E aí, de novo, eu falo para vocês, com 22 anos, a gente já tem uma certa maturidade e a gente já sabe muito dos acontecimentos da vida, né? Muito mesmo. Talvez a gente não saiba de tantas coisas, porque afinal não tem como a gente saber de tudo. Mas a gente sabe ali de muitas coisas da vida com 22 anos, tá? Então eles dizem ali que o Diego falou que tudo os gêmeos dizem que eles precisam aprender. Tudo bem que veio do interior, mas eu acho que esse tipo de desculpa não dá para você usar no BBB toda hora. Uma coisa é você ser ignorante sobre alguns fatos e outra coisa é você simplesmente ignorar, né? Que eu acho que é o caso dos meninos, tá? Mas enfim, vou falar agora da Renata. Já falei ali, já passei para vocês quase meia hora falando aqui do Diego, já falei para vocês aí meia hora falando ali sobre toda essa situação que envolveu aí o Diego e tal. Vamos lá falar da Renata. A Renata, ela estava chateada com os gêmeos também. A Renata disse assim, que aliados são esses? A Renata estava conversando com o Mike, isso foi já à noite ali. Aí ela fala assim, eu tô chateada. E aí o Mike pergunta assim pra ela, com o que você tá chateada? Aí ela disse ali, com essas coisas que o João Pedro fala, que ela fica impregnada, que o João Pedro falou que ela ia colocar ele no paredão por dinheiro e que ele não colocaria isso, que ele não faria isso. Ela disse que tem horas que o João Pedro, o João Gabriel enchem a paciência dela, que ela nem quer ficar perto deles e que ela não quer ali conversar com eles, que se ela chega para falar um negócio para eles e aí eles começam a dizer assim, você já vai comer de novo. E ela disse ali que tudo que ela tem que entender deles, ela já entendeu, só que eles não são recíprocos da mesma forma, que eles não pensam nas coisas que eles vão falar, que ela fica de saco cheio disso, que ela disse que já não bastam as coisas que eles já tinham falado para ela no dia da festa. Lembra? Volte os vídeos anteriores aqui no canal que você vai entender essa treta aí da festa.
Aí ele disse ali que eram totalmente desnecessários, que era uma coisa baseada em bosta nenhuma. Não sei que aliado é esse, porque falam mal de mim, falavam mal da Eva. Eu tô cansada de tentar entender eles dois. E aí ela disse que os dois ficam criando teorias na cabeça e que isso não ajuda, que ela tá com preguiça dos dois, que ela tá sem paciência para lidar com os dois. Lembra lá que o Diego falou na academia sobre os gêmeos, né? Ela tá na mesma linha. O Diego já tá cansado dos gêmeos, o Guilherme já tá cansado dos gêmeos, e todos ali convergem na mesma coisa. Os gêmeos ali toda hora falando desse negócio, que eles são muito novos, são novinhos. E é o que eu falei, com 22 anos a gente já tem uma certa maturidade das coisas. E cansa a gente ver assim, 22 anos ser tão imaturo. Cansa. Eu não tiro a razão da Renata, tá? Eu não tiro a razão da Renata. E se a produção tava querendo ali buscar cenas de flerte da Renata com o Mike, a Renata ali também ficou flertando com ele, que ela nunca entende o objetivo das flertadas do Mike, se é brincadeira, e que por causa disso ela não sabe como responder pra ele. Aí o Mike olha pra ela assim e diz: quem falou que era brincadeira? Aí a Renata disse ali: na verdade, eu que nunca perguntei, sou eu quem levo na brincadeira. E aí o Mike disse: então é difícil, você não facilita. Ela não facilita mesmo, ela não quer facilitar. Se ela quisesse facilitar, ela já teria facilitado, né? Mas, aparentemente, ela tá afim do Mike sim, tá? Aí ela disse que fica levando na esportiva e que por isso ela fica dando corda pra ele. Aí o Mike disse que ia parar de ficar dando flertes em cima dela. Mas ela disse ali que eu não consigo entender o objetivo desses flertes de verdade. Porra, Renata, tá na cara, né? Tá na cara, não precisa explicar o motivo, né? Tá muito na cara de verdade. Aí a Renata disse assim: a gente já conversou sobre isso. Aí o Mike fala assim: brincadeira, pô. Mas não é brincadeira, cara, não é brincadeira. Aí ele terminou essa conversa dizendo assim: caralho, ela tá achando que eu tô zoando há 80 dias brincando com ela. E aí a Renata continua assim perguntando pra ele: você não vai me responder se era brincadeira? Aí o Mike disse que não, que ele tinha desistido e que essa é a única prova de resistência na vida dele, que ele ia desistir. 80 dias de prova tentando conquistar a Renata e nada. E aí a Renata fala assim: não foram 80 dias. Para que não foram 80 dias. Foram 30 dias porque tu tava desfocado. Isso porque ela não falou da Giovana, né? Porque se ela tivesse falado da Giovana, ainda pegaria muito mais tempo, né? Daria pra jogar um tempinho lá atrás. Aí, gente, eu achei assim, se a Globo tá tentando investir nesse romance, ela vai ter que buscar essas cenas, porque tá sem conteúdo mesmo, gente, não tem conteúdo algum ali. Mas que a Renata tá afim do Mike, tá na cara que ela tá afim. O sorriso dela demonstra isso e tal. Só que o Mike ainda tá naquele coisa, naquela atitude dele, de não deixar as coisas tão claras assim, né? Aí teve um outro momento que a Renata, eu já tinha falado que ela tá chateada. E o Diego, não falei que o Diego tá chateado? Os gêmeos começaram a sentir ali que eles estão sendo deixados de lado. Aí o João Pedro disse que os dois ainda não foram para nenhum paredão, que os dois não sabem como é que eles estão sendo vistos aqui fora, que eles só estão vivendo dentro desse programa, mas que eles estão com medo de enfrentar o que o público tá ali querendo mostrar para eles. E aí, no final das contas, eles meio que perceberam que a Renata tá se distanciando deles. E a Renata ali, no meio disso tudo, já tá ligada. Não dá para ficar confiando nos gêmeos nesse momento, não dá para ficar confiando neles a todo instante, não dá. Aí a Renata, ela reforçou que ela tá chateada, porque ela foi pro quarto do líder conversar ali com o Mike, tá? E ela reforçou a chateação dela. E aí ela perguntou pro Mike se ele tinha falado alguma coisa
pro João Pedro daquilo que ele contou. E aí ela falou assim, eu não te contei, porque eu não te contei muita coisa. No dia da festa, ele tratou super mal a Eva. E aí ela disse que a Eva fez vista grossa pros meninos. Mas tem hora que a paciência dela vai acabar, que ela vai se cansar. E ela disse ali que tem muita coisa em nome do grupo. E ela disse ali que já tá cansada, mas que ela tá muito chateada com essa situação dos gêmeos. Aí ela disse que os gêmeos tentaram escutar alguma coisa enquanto ela conversava com a Eva e com a dona Vilma. Ela disse ali que ficou parecendo que eles estavam tentando tirar informação das três durante uma conversa, especialmente naquela festa que ele disse que ia sair do grupo, né? Logo, pouco tempo depois que ela voltou. Aí ela disse ali que tá muito chateada com ele. Ela disse ali que eles têm que ser responsáveis pelas coisas que eles falam. E aí ela disse, eles vão ter que se responsabilizar e amanhã eu vou pegar ele e vou falar isso para ele. A Renata disse ali que hoje ele vai lá, chama ela para conversar, fala essa mesma coisa, que dá desconfiança lá desde o momento que ela volta da casa de vidro. Aí ela disse que já estava cansada disso, que ela disse que ninguém é obrigado a ficar ali com ela, não, que se ela ficar sozinha ela deixa, não tem problema nenhum, que ninguém é obrigado a ficar todo o tempo ali do lado dela. Aí ela disse ali que uma das coisas que ela se questiona se ela está fazendo a coisa certa não é só o que ela ouviu lá na casa de vidro, é também o fato dela estar ali do lado dos gêmeos, sabendo que o público tinha dito para ela que os gêmeos não eram bem quistos aqui fora. Aí ela disse assim, caralho, o que eu tô fazendo a coisa certa, eu deixo pra lá pra que a gente possa se unir e juntar forças, porque sozinhos aqui a gente não tem força. Olha o tamanho de um grupo e olha o nosso tamanho aqui. A gente vai ser alvo sempre. Eu faço isso e a pessoa ainda faz isso comigo? É por isso que naquele dia ela disse lá no quarto Nordeste, será que eu fiz a coisa certa? Não fez, né, Renata? E isso é o que está sendo cobrado de você, tá? Porque você sabia, de uma certa forma, que o público não gostava dessa situação. Tudo bem que você falou que você precisava juntar votos ali, senão vocês iam colapsar. Mas, vamos ser sinceros, você sabia que o público não gosta dos gêmeos, você sabia disso, e você só se juntou com eles porque você precisava dos votos. Agora você descobriu que nem vale a pena tudo por voto não, tá? Não vale a pena o desgaste, não vale a pena passar por toda essa situação só para você ter um volume de votos. Ainda mais porque agora cada um tá indo para um lado individual, para um jogo individual, né? E aí, vamos lá para esse outro momento aqui. Isso aconteceu, gente, ainda agora de noite. Eu estava gravando com vocês e eu falei que eu pensei que isso era uma rodinha de oração, tá? Mas na verdade não era uma rodinha de oração. O que que era isso, tá? O Top 10 se juntou ali para pedir comida no gramado. E aí o Big Boss deu um esporro neles. E a Globo mostrou isso ali. O que foi que eles disseram? Eles disseram assim, cada um pede uma comida, o Guilherme começou. Aí a Vitória disse, produção, estamos aqui hoje em prol da alimentação de todo mundo. Somos Top 10 e merecemos comer. Aí o Big Boss olha assim pra ele, e eles mostraram isso no programa de hoje, né? Vão viver o jogo de vocês. E aí todo mundo dispersou e não conseguiu a comida que eles queriam comer, né? Eu juro pra vocês, eu ri pra caramba quando eu vi o contexto disso, né? Porque eu pensei que era uma rodinha de oração quando eu tava gravando aqui com vocês. Depois foi que eu vi que não era nada demais. Mas quando eu vi o contexto, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui, ficou muito engraçado, né? Eles indo lá e todo mundo levando esse esporro da produção. Uma outra coisa que ficou engraçada foi justamente essa aí. O Rodrigo Santana dizendo que o craque do jogo não é a Dona Delma, que foi e voltou do paredão e ainda conseguiu eliminar a Dona Vilma, mas o Quarto Nordeste. Quarto Nordeste já eliminou praticamente todo mundo que tá lá dentro. Inclusive a Renata falou, não sei porque que ele não botou esse trecho, deveria ter botado esse trecho. A Renata disse ali
que talvez seja a maldição do quarto e que ela queria dormir na sala, porque dormir nesse quarto tá sendo ruim pra ela. E tá mesmo, tá? Tá mesmo, porque esse quarto aí o público não gosta muito. Outra coisa que eu achei legal foi justamente esse quadro aí envolvendo a Dona Vilma e a Eva, tá? Foi muito engraçado esse quadro, porque ele acabou levando ali as bonequinhas da Renata e da Dona Vilma para elas, né? Aí ele fala assim para Dona Vilma: Dona Vilma, a senhora disse que a Aline não era mulher para o seu filho. A Eva é? Aí ela levanta a placa e disse que sim, que a Eva era a mulher para o filho dela. Aí depois, a edição ali mostra, ele mostra ele entregando a boneca para Dona Vilma, a Vilmoquinha, que já vem ali com a sua própria garrafinha de café. E aí entregou para Renata a Barbie da Renata vestida de casa de vidro. E aí a Vilmoquinha ali abre, a Dona Vilma ri, aí ela vê ali a boneca com a boneca falando, né? Forte como ela falava dentro do programa. Aí ela até falou: nossa, você tá com muita raiva. Mas é, né, Dona Vilma? Era isso que a gente tava falando aqui fora. Que bom que a senhora descobriu isso. Que bom que a senhora descobriu isso. Ela riu pra caramba desse quadro aí, da Vilmoquinha, enfim. Não vou negar, eu achei interessante. Aí eles mostraram a edição de hoje, o Mike ali com o prêmio. Eu não vou falar todo o que aconteceu aí pra vocês, porque afinal vocês já sabem, no vídeo anterior eu falei disso. Mas este momento aqui, isso não mostrou pra gente na Globoplay, que foi o quê? Todo mundo ali na sala apreensivo porque o Mike estava demorando muito. E aí o Diego já estava pensando ali que ele sofreria alguma consequência. Mesmo com o Mike prometendo para ele que não ia acontecer isso. E aí eu vou mostrar para vocês lá na Globoplay qual era o gabarito dessas consequências aí, qual era o gabarito que a gente queria ver acontecer, tá? Vou mostrar aí para vocês, tá? Enfim, o Mike não ganhou nada, ficou chateado porque não ganhou nada, mas feliz aí porque tá dando em cima da Renata, né? Enfim, aconteceu aquilo que eu falei pra vocês que ia acontecer, né? Aconteceu aquilo que eu imaginava que fosse acontecer mesmo. Mas eu queria que ele tivesse sofrido uma consequência. Juro pra vocês, teria sido tão legal se ele tivesse sofrido uma consequência. Olha qual era o gabarito das cartas lá no G-Show, tá? Olha aí o gabarito das cartas. Carta número 1 tinha 30 mil reais. Carta número 2, fim de jogo, você acabou de somar 100 mil reais ao prêmio final, você não ganhou nada. Carta 3 era uma consequência, escolha 2 pessoas para ficarem unidas pelos pés por tempo indeterminado. Essa consequência não valeria para ele, tá? A carta número 3. Carta número 4, fim de jogo, você acabou de somar 100 mil ao prêmio final, você não ganhou nada. Carta 5, 60 mil reais. Carta 6, consequência... carta número 6, consequência. Escolha uma pessoa para ficar unida a você pelos pés por tempo indeterminado. E aí a carta 7 era uma repetição da carta número 3. 2 pessoas para ficarem unidas pelos pés por tempo indeterminado. Era pro Mike ter tirado a carta número 6, né? Seria interessante se ele tivesse ali sofrido uma consequência, né? A gente sempre quer ver o Mike sofrendo alguma consequência e até agora ele nunca sofreu nenhuma grande consequência nesse jogo, a não ser ter virado um monstro ali. Mas enfim, né, gente? É isso que a gente tem. Olha só, consegui 48 minutos de vídeo pra vocês, né? Acho que isso merece um like, acho que isso merece aí pelo esforço que a gente tá fazendo pra tirar leite de pedra e trazer conteúdo pra vocês, tá? Amanhã a gente tá por aqui, vamos tentar fazer mais leite de pedra ainda, porque foram dormir cedo, não teve festa, não teve nada, então o conteúdo vai ser quase zero, né? Amanhã a gente vai descobrir uma forma de trazer conteúdo pra você, mas a gente vai estar aqui. E amanhã tem a prova do líder também, tá? Na sexta-feira é que teremos a formação do paredão, porque a gente vai ter na sexta tarde a prova do anjo. Mas é sexta-feira, amanhã eu falo mais, com mais detalhes sobre isso, tá certo? Beijo pra vocês,
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.